Olá, Olá, tudo bem, doutora? tudo bem você? Tudo bom. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô. Não tá bom. A gente espera só um pouquinho as pessoas entrarem, né? Pra Uhum. gente começar a falar do tema de hoje. Sim, só tá Boa tarde a todo mundo que tá entrando aqui pra participar com a gente. Simone, Andréa, meus colegas aí de profissão. Então, para quem está chegando agora no meu perfil, ainda não me conhece, eu vou fazer uma breve apresentação antes da gente começar a falar do tema, né, doutora? Então vamos Sim. lá. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Samires Verzemias, eu sou advogada, sou especialista em direito de família e sucessões, atuo aqui na cidade de Jundiaí e também em São Paulo. Então, como advogada familiarista, a maioria dos meus casos são ações de divórcio, então esse é um assunto um pouco comum para os advogados de família. Mas hoje a gente pretende dar uma abordagem um pouco diferente para esse assunto, por isso até que eu conversei com a doutora Aline, que é psicóloga, né, educadora parental, então ela vai conseguir me ajudar aqui a dar uma abordagem diferente do ponto de vista da psicologia. A doutora faz um trabalho excelente com o relacionamento aí entre pais e filhos, então a doutora fica à vontade para se apresentar, para falar melhor sobre o seu trabalho, antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje. Combinando. Bom, então eu sou a Aline Cestaroli, sou psicóloga, educadora parental em disciplina positiva. Atendo aqui em Jundiaí também e online. Agora é só online, né? É, agora tem que ser assim, né? Sim. E eu falo que a minha missão, através do meu trabalho, eu encorajo pais e educadores a se conectarem com as crianças através de uma educação firme e gentil que desenvolve habilidades de vida. Né? Quando a gente trabalha com a disciplina positiva, esse é o foco que a gente tem de desenvolver habilidades sociais, habilidades emocionais em crianças, adolescentes, adultos, né, em todos os contextos aí. E aí, essa técnica, digamos assim, facilitaria também esse momento, que é o momento do divórcio, que é um momento, assim, muito, eu acho que no momento mais difícil, né, de uma família. É por isso que eu convidei a doutora por atuar nesse tipo de situação, né. Eu acho que é muito importante aí a união dessas duas profissões, digamos assim, a advocacia familiarista e a psicologia, acho que em muitos casos devem andar ali lado a lado. Então hoje eu queria trazer aqui para os seguidores, para quem está assistindo a gente, uma abordagem diferente. Como eu disse, ações de divórcio é muito comum para quem atua com direito de família, mas nem todos os advogados, nem todos os magistrados dão essa atenção de uma forma mais humanizada. É o que eu tento trazer aqui, é o que eu gostaria de falar hoje. Como eu vejo assim na prática, a maioria dos meus casos de divórcio envolvem filhos menores. Então, eu tento dar um tratamento para esses casos, tentando manter os relacionamentos familiares. O que eu quero dizer? Eu sei que ali vai terminar a conjugalidade, não vai ter mais um casal, mas vai continuar aquele vínculo entre pai e mãe, né? Eles vão ser sempre os pais daquela criança, daquele adolescente, independente do relacionamento ter chegado ao fim. E quando esse relacionamento chega ao fim de uma forma muito traumática, essa criança, esse adolescente é penalizada. Aí que entra a questão da alienação parental e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a guarda compartilhada. Pode parecer algo muito banal para quem não vê isso no dia a dia, mas mais que 80% dos casos de divórcio que envolvem filhos menores envolve alienação parental. Em muitas situações, os pais sequer sabem que estão praticando alienação parental. Acho que é muito comum, porque envolve mágoa, envolve muito ressentimento. Um começa a falar mal do outro, achando que aquilo vai passar, que a criança vai esquecer, entendeu? Que não é nada demais. E na verdade não é isso que acontece. Eu tenho clientes, inclusive, que a gente já terminou a ação de divórcio, já terminou o caso e continua procurando porque aquilo tem desdobramentos. Por exemplo, entram em contato para querer mudar a guarda, entram em contato para falar que está sendo vítima de alienação e que a criança não quer mais ir com o pai ou ir com a mãe, então
Isso é algo muito frequente. Então, o que eu queria trazer aqui para as pessoas a gente tem aí duas leis que andam lado a lado, que é a lei da alienação parental e a lei da guarda compartilhada. A lei da alienação parental, ela é de 2010. Embora a alienação parental ela já seja tratada há muitos anos, ela foi pela primeira vez abordada aí nos anos 80 por um psiquiatra americano, então é algo muito antigo. Mas a nossa legislação brasileira ela trouxe apenas no ano de 2010, então essa lei tem apenas 10 anos. É uma lei muito boa, a gente tem aí um bom texto, mas não é muito efetiva. O que eu quero dizer? A gente tem ali alguns exemplos do que seria ato de alienação parental, a lei traz isso. A lei também traz algumas punições, mas a gente não tem ainda muitos colegas e pior, muitos juízes não estão preparados para a aplicação dessa lei. A gente tem aí um direito de família bastante maternal, ou seja, bastante protetivo em relação às mães, então as guardas elas continuam sendo concedidas de forma unilateral, o que facilita em muitos casos a prática da alienação parental pelas mães, infelizmente, a gente é obrigado a falar isso. E aí, por receio de prejudicar mais a criança, os juízes têm uma certa dificuldade de reconhecer que aquilo é uma alienação parental, por não querer aplicar as penalidades previstas na lei. Então, por conta disso, porque a gente tem uma lei boa, mas não efetiva, ou seja, ela não é aplicada, a gente não consegue proteger essas crianças, ainda que exista lei. Em paralelo, a gente tem uma lei um pouco mais recente, de 2014, que é a lei da guarda compartilhada. O que diz essa lei, né? Como a gente tem aqui muitas psicólogas, pessoas que não são da área jurídica, eu não vou ficar aí batendo nessa tecla, falando somente das leis, tá? É só para vocês poderem entender Não, o mas é contexto importante. que a gente vive. A gente tem essa lei de 2014 que diz o seguinte, que diz que a regra geral hoje, ou seja, os casais que vão se divorciar, a regra é a guarda compartilhada. Mas na prática, não é isso que acontece. Por quê? A guarda compartilhada ela só não vai poder ser concedida se um dos pais não tiver interesse, né? Se o pai ou sua mãe manifestar não interesse em ter a guarda compartilhada do filho, ou se não tiver condições. E essas condições elas não têm a ver com condição financeira, são condições psicológicas ou alguma outra questão que impossibilita essa guarda compartilhada. Mas os juízes se deparam com a maioria dos casos, pais brigando, pais que se desentendem e que, portanto, vai atingir os filhos. Então, se você seguindo esse raciocínio, como que eu vou conceder uma guarda compartilhada se os pais sequer se conversam? Entendeu? Então, a gente tem duas leis muito boas, mas que não são efetivas, que têm uma grande complicação prática por conta do relacionamento entre os pais. Então, o que eu gostaria de trazer aqui é isso, é uma orientação, além da orientação jurídica, que é o meu limite, né? Eu posso orientar os meus clientes e assim eu oriento, eu posso alertá-los quando eles estão praticando o ato de alienação parental e eu alerto, eu falo das punições e aí fica a cargo do meu cliente se ele vai seguir ou não, mas a minha atuação ela é limitada à esfera jurídica. Ainda que eu fale, olha, os seus filhos vão ter consequências, até por ter conhecimento pessoal, né, sobre esse assunto, né, além do profissional, eu também tenho um lado pessoal que já enfrentei situações como essa, a minha atuação ela é limitada à esfera jurídica. Então, por isso que eu trouxe aqui a doutora, que é psicóloga, para poder alertar os pais do que a gente pode fazer na prática para evitar esse tipo de situação. Eu sei que é uma situação muito complicada, quem se casa não se casa para se divorciar. É muito difícil a gente ter casos em que pai e mãe procuram um advogado porque ambos querem se divorciar. É quase zero isso. Então a gente sabe que é uma situação muito complicada e que na maioria dos casos envolve muito ressentimento, muita mágoa. Mas eu gostaria que as pessoas fossem alertadas e tivessem consciência de que pode ser feito de uma outra forma. Né? Ter uma abordagem um pouco diferente, pensando nas crianças e nos adolescentes. Uma abordagem mais respeitosa, né, para todo mundo. Então, eu acho que é um ponto que você falou que é muito importante. Ninguém casa pensando em se separar. Com certeza.
Desculpa, meu telefone começou a Imagina, tocar. imagina. Ninguém casa querendo se separar, pensando em se separar. E isso, o divórcio acaba acontecendo em decorrência de uma série de questões aí ao longo, né, dessa vida conjugal. E aí um outro ponto também, os pais, quando uma família é constituída e os pais decidem se separar, eles estão deixando a conjugalidade, mas a parentalidade, ela é para sempre. Né? Sim. E aí, eu já atendi alguns casais, assim, ou a mãe que vem me procurar mais, querendo se separar, mas não se separa porque tem medo de traumatizar a criança, né? Ter alguma preocupação nesse sentido. E aí, o que os estudos apontam é que um casamento ruim, ele é muito mais traumático para todo mundo do que um divórcio. Quando a gente consegue ter um divórcio respeitoso, isso é muito. As crianças vão aprender a lidar com essa situação. Né? Então, Sim. esse é um ponto importante. É claro que o divórcio é doloroso para todo mundo, e aí, como conduzir isso, então, de uma forma respeitosa para as crianças? Sim. Primeiro, a gente precisa entender que quanto menor a criança, menor é a capacidade cognitiva dela de fazer uma leitura das situações. Tem um autor, Samiris, que é da disciplina positiva, que ele fala assim que as crianças são ótimas observadoras e péssimas intérpretes. Então, as crianças estão ali o tempo todo observando o que está acontecendo ao redor e muitas vezes elas acabam se sentindo culpadas pela situação que está acontecendo. Então, eu acho que um primeiro ponto quando um casal decide se separar é importante que tenham essa conversa com a criança, dizendo claramente que a criança não é o problema, que a culpa não é dela e que é uma situação dos adultos. Não precisa entrar em detalhes. Ah, eu vou largar seu pai porque ele me traiu, ou eu vou largar sua mãe por causa disso. Não precisa entrar em detalhes, mas ter uma conversa respeitosa e explicar o que vai acontecer. Né? Existe, depois no final eu tenho 2 livros infantis aqui que fala sobre esse assunto, que eu acho que é uma forma bacana também de explicar ali para as crianças, de falar sobre esse assunto com elas. Uhum. Uma dica importante é ajudar a criança a expressar aquilo que ela está sentindo. Geralmente, quando a gente fala de assuntos difíceis, a gente tende querer silenciar, né? Então fica aquela nuvem que ninguém pode falar sobre aquele assunto, Vira um né? tabu, Um né? tabu. Acaba virando um tabu. Sim. Então a gente, né, tá todo mundo sofrendo, todo mundo silenciando ali aquele sofrimento e não se fala sobre aquilo. E aí isso é muito ruim, principalmente para as crianças que ainda não têm capacidade de desenvolvimento mesmo, Sim. de lidar com aquilo que elas estão sentindo. Então, é muito comum que as crianças apresentem mudanças de comportamento, tanto em casa quanto na escola. Né? Então, estar atento a tudo isso é importante. E aí, criar um espaço de fala para que a criança possa expressar quais são os medos. E agora, eu vou morar com quem? Como que vai ser minha vida? Eu vou ter que mudar de escola? Eu vou ter que abrir mão dessas coisas? Eu não vou mais ver meu pai ou eu não vou mais ver minha mãe? Sim, Então, essas preocupações da criança, né? Próprias da sim, criança. pensa que toda mudança ela já é difícil de ser lidada ali, né? Então, uma mudança como um divórcio que ocorre, né? Essa mudança na estrutura familiar
para os adultos já é algo muito difícil de se lidar. É Imagina para as verdade. crianças, né, que Uhum. ainda não têm esses recursos internos. Então, deixar esse espaço para que a criança fale sobre o ocorrido, sobre o que ela está sentindo, sobre quais são os medos, quais são as expectativas, o que ela está pensando sobre tudo isso, é algo muito importante, né? Um segundo ponto é não brigar pelas crianças, né? Ah, esse é um ponto importantíssimo Sim, para tratar, com certeza. a criança ela vai continuar tendo um pai e uma mãe. E aí entrar naquela questão de fazer a criança escolher, ou quando, né, ocorre esse processo de alienação, que é um falar mal do outro, isso deixa a criança muito confusa, porque a criança, o que ela sente, o amor que ela sente pelo pai e pela mãe, não mudou porque eles estão se separando. E aí, Sim. quando um pai ou uma mãe vem e fala mal do outro genitor para ela, aquilo gera uma confusão enorme, né? E aí, uma coisa é o que elas estão dizendo, né? Meu pai ou minha mãe, que são pessoas que eu confio, que são importantes na minha vida, estão me dizendo que o outro é mau, que o outro é É. ruim, que o outro é ocupado por tudo isso que a gente está vivendo, né? Então ela gera uma confusão, um conflito ali muito grande para ela. Com certeza. Então não brigar, né? Eu acho que quando você falou, né, da lei da guarda compartilhada, ela vem justamente nesse para suprir essa questão, né? Porque o filho é Sim, dos sim. dois. Né? E assim, só abrindo um parênteses para a gente falar da guarda compartilhada, que é um ponto importante para quem não conhece a lei, né? Muitas pessoas são contra a guarda compartilhada, acreditando que o que acontece na prática, a criança vai ficar 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. E não é isso que acontece na guarda compartilhada, tá? A gente tem duas formas, tem a guarda compartilhada e a alternada. A alternada acontece isso que eu falei. A criança fica um período numa casa e um período na outra. E isso não tem sido aceito pelos juízes porque realmente eles entendem, e assim a maioria dos advogados, dos juízes entendem dessa forma, que não faz bem para a criança porque a criança precisa de uma residência fixa, de um lar, né, para que ajude a sua formação e tudo mais. Então, mas na guarda compartilhada não é isso. O que a gente tem é a divisão de tarefas, a divisão de deveres, a divisão de obrigações e também a divisão igualitária de convivência, ou seja, é 50% para pai e para mãe. Eles decidem junto, tudo relacionado às crianças, então é esse o objetivo da guarda compartilhada. É importante esclarecer que as pessoas costumam ser contra, achando que é aquela bagunça, que a criança vai ficar um pouco ali, um pouco cá, e realmente é uma situação muito delicada para as crianças, né? Então, só esse parênteses importante antes que a gente deixe passar aqui o assunto da guarda compartilhada. Que é algo que a gente realmente não tem esse conhecimento, né? Então, entra, acho que compartilhar é dividir, né, Sim, a jornada ali. Mas, na verdade, é que todos podem contribuir com a educação, mesmo sim, estando em casas separadas, né? E exato. hoje, cada vez mais, os pais estão assumindo essa responsabilidade, né? Antigamente, o pai era mais aquele provedor Isso, financeiro e a responsabilidade pela educação da criança era com a mãe. Hoje em dia já essa vem sendo uma realidade diferente, né? Então hoje tanto o pai quanto a mãe exercem uma atitude ativa ali na educação dos filhos, né? exatamente. E aí, isso vale para tanto casais que estão juntos quanto após o divórcio, falar a mesma língua com a criança é importante. Né? Então, Muito importante. manter ali uma mesma linha de educação, manter um norte em comum para a educação dos filhos, isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. Não importa que, né, se separou porque a mãe pensa A e o pai pensa Z, né? Mas e com o filho? Isso precisa chegar num acordo, né? E aí, para chegar nesse acordo, esses pais precisam olhar para o filho.
e não para eles, né? Sim, Então, porque se eu projeto no meu filho a minha expectativa, aquilo que eu acho que tem que ser feito porque não fizeram comigo e eu quero fazer com ele. Se eu estou olhando só para minha infância, para aquilo que me faltou, para aquilo que não foi resolvido em mim, e quero jogar isso para cima da criança, a criança não é vista, né? Então a gente precisa olhar para a criança, para a necessidade dela e para aquilo que ela está precisando naquele momento. E ela precisa do pai e da mãe, da mesma independente maneira. deles estarem juntos ou separados, né? Então, Sim. a criança precisa dos pais e ela quer amar e respeitar os dois. Então, quando a gente coloca um contra o outro, quando fala mal de um, fala mal do outro, é aquilo que eu já falei, né? Gera essa confusão na cabecinha da criança que ela não dá conta de processar, né? De lidar. E aí é muito importante, então, que os adultos tenham essa consciência de não falarem mal do outro na frente da criança, porque ela não tem nada a ver com isso, né? É muito, muito delicado, realmente. Sim. E a gente sabe que isso acontece muito, e às vezes até sem querer, né? De Isso, é. estar conversando com outra pessoa e aí vem e fala mal. Eu sou filha de pais separados, né? Então eu vivi muito isso também, não propositalmente, acho que nem meu pai nem minha mãe tinham consciência disso, mas eu ouvia, né? Minha mãe conversando com uma amiga, falando mal do meu Sim. pai, né? Coisas Não assim. era diretamente para você, mas você acabava ouvindo, né? Sim, então isso é muito importante que os adultos tenham essa consciência, porque o que acontece na infância não fica na infância. Não fica, com Então, essa certeza. criança que está ouvindo, que está vivendo toda essa situação ali na infância, ela vai levar isso para o resto da vida. A criança está o tempo todo pensando, sentindo e tomando decisões sobre ela, sobre o mundo, sobre os pais, sobre as situações ao redor, com base naquilo que elas estão interpretando do ambiente, né? Então, se a criança está ali brincando, tô lá sem, né? A criança está lá sem brincando, acho que não estão nem prestando atenção. E aí você tá lá com uma amiga falando, mas olha, o pai dela é isso, o pai dela é aquilo, falando mal. A criança tá ouvindo, por Tá mais que absorvendo tudo, tá né? absorvendo. E aí ela tá ali ouvindo, falando, nossa, minha mãe então tá falando mal do meu pai, então o meu pai não quer me ver, o meu pai não liga pra gente, então eu não sou importante, então ele não me ama. Sim. Então, né, e aí ela vai formando essas crenças e tomando essas decisões com base nisso. Então, não falar mal do outro na frente da criança é muito importante, né? É importante que os adultos tenham essa maturidade de separar o que eles estão sentindo, que não deu certo enquanto casal, do pai e da mãe da Irmão, é. criança, né? E tem algumas situações, doutora, que são um pouco mascaradas. Por exemplo, eles não, pai e mãe não estão falando mal um do outro diretamente, nem para os filhos, nem para as outras pessoas. Mas o que acontece? Quando está na casa de um, acaba falando alguma coisa ruim da casa do outro. Por exemplo, aqui na minha casa você pode fazer isso, lá na casa da sua mãe, lá na casa do seu pai você não pode. Então, isso é também uma forma de alienar, porque a criança vai acabar gostando mais de uma casa e menos da outra. Que criança, que adolescente não gosta de liberdade, de poder fazer o que quiser. Então, se a gente tem essa disputa, uma disputa até desleal, porque você está tentando aí comprar o seu filho de alguma forma, também é uma forma de alienar. E eu vejo muito isso. Às vezes não é algo descarado. A pessoa não está falando, olha, o seu pai fez isso comigo, portanto ele não tem um bom caráter. A sua mãe não é uma boa mãe porque ela faz isso, isso, isso. Não, entra numa disputa
E a cabeça da criança deve ficar uma bagunça mesmo, porque ela gosta dos dois, ela gosta de ir para casa dos dois. E como que a gente pode resolver Sim. isso, né? Essa era uma outra dica que eu ia falar. Não tente ser o pai ou a mãe bom, né? Aquele que. Ah, então, porque geralmente quem não tem a guarda, quer, quando está com a criança, quer fazer tudo, né? Então, leva para passear em um monte de lugar, ou quer comprar tudo que a criança quer, quer fazer todas as vontades dela, né? Quer comprar a criança, na verdade, né? Sim, sim. E isso não é bom, nem para ele, que está fazendo isso, nem para o desenvolvimento da criança, e nem para o outro pai, outra mãe lá que tem a guarda, né? Então, é, isso acaba se tornando contra essa, né, sei lá, o pai que pega a criança de final de semana e vai e dá de tudo para ela e faz de tudo para ela e quer, né, enfim. Isso acaba se tornando contra ele depois, porque a criança aprende a estabelecer uma relação assim com ele. Então, eu quero tudo, eu vou pedir para o Vou meu pedir pra pai. ele. É. E aí Acaba ela sendo esse aprende, relacionamento, né? sim, e aí ela aprende que o pai é que vai dar esse tratamento especial o tempo todo. E quando ele não der, ela vai achar, então, então meu pai não me ama, então eu não sou amado, né? É muito importante mesmo essa observação, porque acaba sendo, a pessoa acaba pensando em suprir essa ausência, porque ficam poucos dias, então é uma forma até de demonstrar, né, que gosta do filho, que está ali, mas é uma demonstração errada, né, que pode ter outras consequências. É importante mesmo fazer essa observação. As pessoas não enxergam dessa maneira, né? As crianças, E elas não precisam ser compradas. O amor da criança é genuíno, né? é verdade. Então, eles não Eu, precisam disso. eu tô lembrando aqui de um caso de um cliente meu que não tem a guarda, mas o que acontece? Ele sempre faz as mesmas reclamações, assim, principalmente quando o filho fica mais tempo com ele, por exemplo, período de férias, né? Período de férias que ficam muitos dias, a mãe, eu não sei se a mãe passa a se sentir insegura, e aí começa a trazer informações, por exemplo, você tá passando tantos dias aí, eu tô morrendo de saudade, a mamãe não tá bem, a mamãe fica chorando, ou eu comprei algo pra você que é uma surpresa, você vai adorar quando você vai voltar pra casa, entendeu? Então tem essas coisinhas assim, para que a criança não esteja tão bem onde ela está e queira voltar para casa. Desculpa. E aí eu não sei também, isso se aplica também a esses casos? A criança pode se sentir mal, pode se sentir culpada porque a mãe que está do outro lado se sente chateada, está com saudade. Isso também acontece. Sim, e isso é algo muito sério, né, Samires? Porque as crianças não podem ter essa inversão de papéis, né? E que acontece quando os adultos colocam a criança como responsável por aquilo que eles estão sentindo. Então, essa mãe que está, né, como no seu exemplo, que está com saudades porque o filho está longe, que está triste, isso é dela, não é da criança. Ela não pode jogar isso em cima da criança, porque a criança ela não tem culpa disso, mas ela se Não. sente culpada por estar lá. Então, eu não posso estar feliz aqui com o meu pai porque a minha mãe está lá sozinha em casa, E aí né? ela quer voltar logo, né? Ou ela quer voltar logo, ou ela não fica bem em nenhum lugar, porque, nossa, eu não posso estar feliz aqui com o meu pai, porque a minha mãe está triste lá, porque eu estou aqui, né? Então, olha o peso disso para uma Muito, criança. muito, Imagina com uma certeza. criança de 4, 5, 6 anos, né, que não consegue nem administrar as emoções dela ainda e ainda tem que dar conta das emoções da mãe, né? É algo Então, é muito claro delicado. que, né, numa situação, por exemplo, de férias, que a criança vai e fica um tempo maior com o outro, pode manter um contato, ligar para saber onde está e tudo mais, mas confiar também que a criança está, que o outro é capaz de cuidar bem, que ele também é o pai ou a mãe que É, tem essa capacidade
é importante que consigam separar isso, que é meu sentimento, que é uma dificuldade minha em lidar com a situação, porque eu estou magoada, eu estou ferida, eu ainda não, essa situação ainda é difícil para mim, né? Porque as Sim. crianças vão lidar com a situação olhando para como os pais lidam com ela. Então, se Entendo. os pais colocam isso como uma situação difícil, de traumática, que, né, de brigas e tudo mais, a criança vai, nossa, né, então isso é muito ruim, eu não, vai gerar na criança uma sensação de insegurança, de medo, de impotência, né? Então, é importante que os pais busquem uma ajuda, tanto psicológica quanto numa mediação, né, que é o trabalho aí que você faz, para que eles consigam lidar com esse divórcio de uma forma positiva, né? Então tem que Então, ser trabalhado também a questão dos pais, né? sim, Principalmente, né? Tem que ser trabalhado essa questão nos pais para que a gente não tenha influência nas crianças, né? Eu falo sim, crianças, mas crianças e adolescentes, porque as pessoas também acham que os adolescentes não sofrem, né? Tem por ser mais velho e tal, mas a gente sabe também que eles também são atingidos, né? eu Até acho que porque eles estão numa independente da idade, idade, né? né? E eles estão numa idade assim, às vezes difícil da gente compreender, eles não se abrem muito, então também é uma situação delicada para eles, né? Sim, eu acho que independente da idade que os filhos tiverem, uma separação dos pais sempre traz um desconforto, um sofrimento ali, né? Independente de quantos anos os filhos tenham, sejam eles adultos ou É. crianças, né? Recentemente eu li um estudo que dizia que os 3 primeiros anos da criança são os mais difíceis, né? Porque é quando os pais saem da parentalidade e entram, saem da conjugalidade e entram na parentalidade. Então, é um período de adaptação também, é onde ocorrem o maior índice de divórcios, nesses 3 primeiros anos da criança, né? Então, Entendi. imagina que um bebê, uma criança ali de 1 aninho, 2 aninhos, que já tem os pais separados e que eles não conseguem conversar, e aí já tem toda essa questão em cima da criança, essa questão do vínculo, né? Que nesse primeiro ano de vida é muito forte com a mãe, que supre ali, né? Necessidades de amamentação, principalmente. Sim. E aí, quando ocorre esse divórcio, é importante que esse pai também esteja presente ali à medida do possível, né? Que eles consigam esse diálogo aí para conversar. Tá bom. Um outro ponto é quando quando esse casal se separa e cada um forma uma nova família, né? Ponto Então, importante, me separei para formar uma outra família. Não falar mal do outro, do parceiro do outro, né? Isso é muito importante é também. muito. E Não difícil de sei. acontecer, né? Sim, porque a criança, ela pode gostar de todo mundo. E quando, né, por exemplo, as mulheres, a mãe vai falar mal da namorada do pai, a criança gera ali, ela é como se ela tivesse um sentimento e ela se sentisse desleal com a mãe por estar gostando também da nova namorada do pai, Isso. né? Isso, e aí entra mais uma disputa, né? Eu não posso gostar dela porque senão a minha mãe vai achar que eu não gosto mais da minha mãe, entendeu? É Sim, algo mais ou menos assim mesmo. sim. Muito complicado. E aí, então, são coisas que os adultos precisam se resolver, né? Buscar ajuda para se resolver, porque a criança ela pode gostar de todos, né? Dos Sim, quatro. A mãe formou uma família, o pai formou outra família. É, e é importante que busquem esse consenso para terem uma relação saudável entre todos, né? Eu conheço famílias que aprenderam a se relacionar. Então, hoje, por exemplo, a criança tem uma apresentação de escola.
vai todo mundo, vão os Uhum. 4 para essa apresentação. É muito mais gratificante para a criança é, que ela veja ali todo mundo assistindo e aplaudindo e participando da vida dela, Uhum. do que ela ter que escolher quem vai, quem fica, quem, né? Porque Quem ela tem que agradar, quem quem tem que ela não tem agradar. que agradar, é realmente. Então, é um ponto importante. Assim, é claro que existe o ideal e existe o possível, né? Uhum. Então, e de entender que se existe alguma mágoa, algum ressentimento, algum ódio, né? Porque o amor, primeiro, ele se transforma lá no ódio, né? Então, o que é importante é que esse adulto busque uma ajuda para lidar com esse sentimento, né? Para elaborar toda essa situação de divórcio, para que ele possa ajudar a criança a entender melhor todo esse processo Sim. também, né? E aí o processo de divórcio ele se torna menos traumático. Não vou garantir que um processo de divórcio seja algo bom para todo mundo, porque não é, né? É um rompimento ali de um relacionamento. A família continua, pelo menos é o que eu busco abordar com os clientes, orientar, que a família continua. Não tem como você botar fim àquilo se você tem filho com aquela pessoa, né? Mas é um novo formato que as pessoas têm que passar a enxergar de uma outra forma para que tenha um convívio, respeito, no mínimo respeitoso. Ninguém precisa adorar o outro, não precisa ser melhores amigos, mas precisa ter respeito. É bom para todo mundo, não é só para a criança, é bom para o pai, para a mãe, para a pessoa que vai vir a ter um relacionamento com eles futuramente, é bom para todo mundo, né? Mas Sim. é algo que precisa realmente mudar, é uma cultura que precisa mudar, E realmente. tudo parte, eu acho, dessa consciência, né? Porque eu acredito que muitas vezes quem pratica uma alienação parental tá inconsciente ali para os danos disso, né? Sim. Tá só fazendo aquilo baseado no sentimento, na mágoa, na raiva que está sentindo do outro. E acho que por isso que é importante a gente propiciar esses espaços para falar sobre isso, porque os danos na vida da criança, no desenvolvimento da criança, são muito ruins, né? Uma criança que passa por esse processo de alienação parental, ela vai se tornar uma criança ou revoltada, né, com um ou com outro. Quando a criança é pequenininha, ela até fica confusa, se sentindo inadequada, impotente, incapaz, insegura. E aí, conforme ela vai crescendo e vai fazendo uma leitura da situação, aquilo pode se tornar contra esse próprio genitor que está praticando a alienação. Porque ela vai, a criança vai falar, nossa, minha mãe ou meu pai falava tudo isso e eu tô vendo E que não é não é assim. verdade. Então ele acaba se voltando contra quem praticou a alienação. Então, eu acho que essa consciência dos efeitos em longo prazo dessas atitudes é que é importante a gente trazer para esses pais que estão passando por um processo de divórcio, né? E E já aí, aproveitando, sim, pode desculpa, falar. eu queria saber se esses atos, independente da idade, como a doutora falou, tem consequências para as crianças depois que eles se tornam adultos, se isso influencia na formação de caráter. Ou seja, se a criança é uma criança boa, uma criança. Não estou falando que existem crianças ruins, não é isso, mas se isso pode influenciar a criança de alguma forma a mudar a sua personalidade, passar a ter ódio das pessoas depois de adulto, das pessoas em geral, não estou falando nem do pai e da mãe, mas se isso pode influenciar na formação de caráter dessa criança no futuro. Eu entendo, dentro da disciplina positiva, da psicologia adleriana, que desde quando a gente nasce, a gente está formando as nossas crenças, a nossa lógica pessoal sobre quem nós somos, quem é o outro, como é o mundo, se é um lugar seguro ou não é, enfim, formando essa nossa lógica pessoal. E aí essa lógica pessoal ela é formada a partir do que a gente pensa, sente e decide a partir da nossa percepção das situações.
Os primeiros anos de vida ali, o primeiro setênio, né, os 7 anos de vida, isso varia também de linha teórica para linha teórica, né? Algumas falam que até os 7 anos, outras até os 9 anos, mas nessa média, nessa primeira infância, é onde a criança está formando essa personalidade dela. Então, tudo que acontece nessa fase influencia nessas decisões que ela vai tomar lá na vida adulta. Entendi. Eu já atendi, por exemplo, há muitos anos atrás, uma adolescente que ela havia decidido, quando os pais se separaram, e a mãe fez a alienação parental, falou, e aí a mãe falava coisas absurdas, assim, que nenhum homem presta, que homem não serve para nada, que homem só é infiel, que homem... Falou tudo, né, aquilo, a experiência dela e super generalizou. A adolescente ouviu isso durante muitos anos e quando chegou na adolescência, ela decidiu então que ela não ia se relacionar com homens, porque os homens não prestavam, porque os homens não eram fiéis, porque os homens isso e aquilo. E aí ela acabou, né, tendo relacionamentos homoafetivos por conta dessa crença. Né? Então, influencia, né? Tudo que acontece, né? Por isso que eu falei antes, tudo que acontece na nossa infância não fica na nossa infância. A gente está formando as nossas crenças, tomando decisões durante toda a vida, baseado nessas crenças que a gente formou ainda muito pequenos, né? Entendo. Então influencia, de alguma forma influencia. A gente não tem como ter certeza do que vai acontecer com uma criança ou com a outra criança, mas que Sim, tem alguma influência, tem. Né? E aí sim. as consequências são as mais variadas possíveis, né? A gente não tem o controle do que a criança está decidindo a partir daquilo que ela Aham. está percebendo. Mas a gente sabe que ela está tomando decisões baseadas nessas percepções. Né? Entendi. Então, isso é muito importante. É, manter um ambiente harmonioso, um diálogo aberto, né? Então, uma das ferramentas que a gente usa muito em disciplina positiva são as reuniões de família, que é propiciar esses encontros para que todos possam colocar ali o que ela tá, os seus sentimentos, as questões que gostaria de incômodo, né? Os seus incômodos, o que gostaria de fazer diferente. Então, ter esses espaços para crianças a partir de uns 4 anos já é possível, isso é muito bacana, né? Para propiciar esses momentos de diálogo mesmo, porque as famílias não se Não tem. conversam, né? Mas essas reuniões, elas são só entre os familiares ou tem alguma mediação de uma psicóloga, por exemplo? Tem alguma mediação ou são reuniões que a doutora orienta que seja feito só entre a família? Eu faço com os pais uma vez no consultório, aí depende de cada caso, mas geralmente eu faço um programa de psicoeducação com os pais, né? Então são 10 sessões. Uma das sessões, às vezes, é esse tema da reunião de família. Então vem todo mundo, os pais e os filhos, e aí a gente conversa sobre algumas situações que eles trazem. E aí todo mundo coloca os seus sentimentos, os seus incômodos, e aí todo mundo contribui também com soluções, como resolver essa situação. E aí eu incentivo esses pais a estabelecerem um dia da semana para que façam essa mesma reunião em casa. Então, toda Ah, tá. quarta-feira, ter esse momento de conversa em casa entre a família. E é uma reunião assim de no máximo meia hora. É algo bem pontual mesmo para alinhar, né, as situações. Interessante mesmo. E acho que é bem aplicável esse tipo de situação. É muito importante, né? Vamos lá. Acho que tinha alguns comentários aqui, né? Que Isso. daqui a Eu ia pouco. perguntar
se a doutora tinha mais alguma dica para a gente poder abrir para perguntas, né? Por causa do nosso do tempo. nosso Eu vi que tempo. algumas pessoas mandaram algumas perguntas, mas já foi lá para cima. Eu vou tentar trazer aqui. Deixa eu ver aqui se Ó, eu Aline, acho. adoro você. Excelentes colocações. Aqui, o advogado pode intervir se observar comportamentos de alienação parental em processos de separação? Se sim, de que forma? Então, assim, eu não posso afirmar por todos os advogados, né? Mas o que eu costumo fazer eu alerto quando o meu cliente está praticando alienação parental. Eu acho que a gente tem que ser bastante franca, bastante sincera. Olha, isso pode ser considerado um ato de alienação parental. Tem consequências. Se a parte contrária pedir o reconhecimento disso, a lei prevê penalidades e as penalidades são essas. A gente tem um rol ali de penalidades que a lei traz e vai desde uma simples advertência, como a inversão da guarda, como a perda do poder familiar, entendeu? Então, a gente tem aí penalidades mais leves, que é uma simples advertência, ou seja, o juiz vai só chamar a sua atenção. Ele pode aplicar multa por algum descumprimento de algum acordo que você firmou com o pai ou com a mãe, mas você também pode perder a guarda. Então, a gente tem ali uma série de penalidades. Então, eu acho que o advogado tem sim o dever de alertar, ainda que seja o seu cliente que esteja fazendo o errado, ainda que seja o seu cliente que esteja praticando o ato. Mas além disso, não tem muito o que ser feito. Você pode alertar, falar das penalidades e aí o seu cliente é que tem que decidir se ele vai continuar ou se ele vai realmente colocar a mão na consciência e ver que ele está prejudicando ali a família inteira, né? E principalmente o seu filho, tá bom? Se a doutora quiser acrescentar, Né? fique à Eu acho que é vontade. muito importante isso, porque comumente a gente vê os advogados só olhando para a parte do processo, assim, da causa ganha, né? Isso. E acho que é muito importante isso, a gente olhar que tem famílias, que tem vidas, que tem histórias ali envolvidas, para que isso seja mais humano mesmo, né? Às vezes o seu cliente não é quem a melhor pessoa para ficar com a guarda da criança, né? Infelizmente a gente tem que ter essa noção, né? A gente tem que enxergar a realidade, por mais cruel que seja. E a gente tem que ser sincero com o nosso cliente, porque tá sendo prejudicado, alguma hora ele vai ser prejudicado se ele estiver praticando um ato de alienação parental. E o principal, como advogado de família, você tem que ter esse lado mais humano. Esse lado que a doutora falou de apenas ganhar uma causa, isso sempre foi assim. Antes do nosso Código de Processo de 2015, essa era a ideia ensinada a todos os advogados: eu preciso ganhar a causa, independente do que tenha que fazer. A partir daí, a partir de 2015, a gente começou a ver um lado mais humano do direito de família, principalmente. A gente começou a enxergar que nem todas as causas a gente tem que resolver através de processo, através de uma audiência, através de discussões. E acho que a área que tem que ser aplicada dessa forma é a área de direito de família. A gente está lidando com pessoas, então é completamente diferente ali quem trabalha com patrimônio do que quem trabalha com as famílias. Então a gente tem sim que dar esse olhar mais humanizado, tentar manter os relacionamentos. Não é uma causa. Eu pego esses casos, eu não vou ganhar ou perder a causa. Quem vai ganhar ou vai perder vai ser esse meu cliente ou a parte contrária, dependendo ali das consequências. Não tem causa ganha nessas situações, né? Não adianta pensar dessa forma mais, porque não é assim que funciona. Acho que E todo ainda mundo bem, perde, né? ainda bem que as coisas estão mudando. E aí a gente tem que tentar trazer essa ideia para as pessoas, para os clientes, de que tudo mudou e de que a gente tem que dar um tratamento diferente, que todo mundo vai sair ganhando nesse tipo de tratamento. Sim, porque quando no caso de famílias, é bem isso, não existe perda ou ganho, acho que todo mundo perde, né? Quando uma família se desfaz, todo mundo sai perdendo ali de uma certa Sim. forma, né? E aí requer uma maturidade, uma ajuda eu acho que por isso que chama processo de divórcio, porque é um processo, É um né? processo, não É é um algo processo.
não é rápido do dia E para a noite, é um processo. que não acaba quando assinam os papéis, Isso, né? exatamente. Esse é o ponto. Não acaba ali na assinatura do divórcio, não acaba com o pagamento dos honorários do advogado. Não é assim. A gente pode ter acabado ali a nossa atuação, mas aquela família vai continuar. Aquele pai vai continuar sendo pai, aquela mãe vai continuar sendo a mãe, aquela criança vai crescer. E se os problemas não cessarem, a gente vai ter questões muito mais sérias futuramente para serem resolvidas. Infelizmente, essa é a realidade. Então é Sim. muito importante sim a gente trazer essas questões e tentar orientar as pessoas dessa maneira. Torcer para que as pessoas entendam mesmo e queiram mudar essa abordagem, procurem ajuda, né? Procurem ajuda de um profissional para fazer o divórcio, mas também procure a ajuda de um profissional que ajude a sua família. Porque divórcio, eu vou ser bem franca aqui, um divórcio todo advogado consegue fazer. É só entrar no Google, procurar uma petição de divórcio, ele vai fazer. Mas as consequências que vão vir com esse divórcio mal feito são enormes. E isso é muito importante É muito mesmo, de importante. ser semeado, né? Acho que é uma consciência que a gente precisa ter para poder lidar com toda essa Sim. situação de uma forma mais respeitosa para todo mundo, para as crianças principalmente, que sofrem muito, né, quando uma família aí se desfaz. E aí tem dois livrinhos que eu gosto de usar e de indicar, depois eu até vou gravar um vídeo falando sobre eles. Um é esse aqui, ó, A Casa Caiu. Vou até Então, anotar. conta a história de uma família que passou pelas dúvidas e inquietações de um processo de separação do casal e que precisa se adaptar à realidade de pós-divórcio e à sua nova configuração. Então, é bem bacana aqui, conta, tem alguns exercícios, assim, para as crianças mesmo, mas que Sim. pode ajudar os pais também Na comunicação, na né? comunicação. E o outro livro é esse aqui, Terapia do Conto. Ele é um livro com várias historinhas, e aí uma das historinhas é essa aqui, As Duas Casas da Clara, de Clara. E aí ela conta também, aborda esse tema do divórcio, então falando dessa mudança, do que se passa na mente da criança ali quando os pais anunciam, né, que vão se separar, todas essas angústias ali, essas aflições do como será daqui para frente, né? Então, acho que é Muito uma forma importante. lúdica de abordar esse tema com as crianças, né? De ir conversando. E aí, isso que a gente falou lá na frente, de deixar esse canal de comunicação aberto para que a criança expresse os sentimentos, explicar para a criança que não é culpa dela, que não é de nada que ela fez que os pais estão se separando, mas que existem questões dos adultos que quando ela for maior ela vai entender, né? É importante mesmo. E acho que um outro ponto que a gente acabou não falando é da importância dos dois estarem presentes na vida da criança. Então, geralmente, quem não fica com a guarda acaba ficando mais ausente ali, né? Sim. Então, hoje, com as tecnologias, a gente tem muitas oportunidades de se fazer presente, né? Então, ligar Exato. todos os dias, mandar uma mensagem, ou ir buscar na escola, Participar mais, né? participar da vida, né? Então, geralmente a criança fica com a mãe e o pai acaba só vendo a cada 15 dias ou, Sim. né? Então, esse pai se fazer presente é muito importante para a criança também, né? Sim, com E, certeza. inclusive, quando ele forma uma nova família, porque quando ele forma uma nova família, ter momentos só com o filho, sem a nova esposa, por exemplo, é muito importante, né? Porque tenha Aham. esses momentos aí. É. A Ana, quais os títulos dos livros? Ana, um é Terapia do Conto. Eu vou fazer uns stories falando sobre eles depois.
e o outro é esse A Casa Caiu. São livros bem legais para trabalhar É essa muito bom. temática. É muito bom, né? Doutora, eu Sim, acho que eu consigo fazer mais uma pergunta pelo tempo que a gente tem aqui. tá. Porque algumas pessoas mandaram algumas perguntas, só que a gente foi respondendo conforme foi falando na live, né? Mas uma dúvida que a gente não abordou é se foi praticada a alienação parental, ela já está instalada, ou seja, aquela criança já tem uma mágoa ou até uma raiva do outro genitor, se isso, com o tempo, isso pode ser revertido, ainda criança. Dependendo dos atos que foram praticados, se essa pessoa que está praticando o ato de alienação parental mudar a sua posição, se isso pode mudar ou se a criança, se ela já está alienada, não muda mais. Eu acredito que sempre é possível restaurar, né? E Tá. aí vai também dessa conversa honesta, né? Tanto de quem praticou a alienação, de repente de falar, olha, a mamãe ou o papai estava com muita raiva, estava confuso e a mamãe ou o papai falou coisas para você que não eram verdades, que não foram legais. Então eu queria pedir desculpa para você e eu queria te pedir uma nova chance para você conhecer, né? Ou ter essa nova informação, olhar, resgatar isso, né? É um processo de reparação de Entendo. vínculo daí, né? Mas é possível. É É possível desde que possível. tenha verdade, né? Sim, eu acho Entendi. que a Ah, é bom. verdade, o diálogo, essa honestidade emocional, isso é sempre, com isso a gente consegue tudo, né? É. Consegue manter aí essa Um base relacionamento. segura de uma confiança, né? É importante saber, porque às vezes a pessoa já praticou, já sabe que errou, mas não sabe como reparar aquilo, entendeu? E aí acaba passando por cima, os anos vão passando, e ela às vezes acredita que a criança já esqueceu, que não tem problema nenhum, e às vezes não, né? Tá Então a gente guardadinho lá. é importante a gente ver que tem uma solução, que a própria pessoa que estava errada e que às vezes se arrependeu, percebeu que errou, tem como reverter isso. É muito importante mesmo. Sim, sempre dá, É. né? É claro que remediar é mais trabalhoso do que prevenir, né? É, Mas percebeu, eu fiz coisas que não foram legais. Que bom que você percebeu isso e você pode voltar atrás e construir de novo. E ainda mais com as crianças que elas são muito abertas, né, a esse amor, a essa reparação, a perdoar, né? A gente tem muito que aprender com as com as crianças aí. crianças, com certeza. Tem pureza, né? Então a gente tem que levar a situação conforme eles levam, com verdade, com pureza, né? É isso mesmo. Sim, Eu não sei se alguém tem perguntas, eu estou com receio que o Instagram corte a é, nossa conexão. falta um minuto aqui para mim. Mas, se alguém tiver dúvida, pode mandar para a gente depois, né, doutora? Não tem problema nenhum. Eu queria aproveitar o tempinho que a gente tem, então, para agradecer todo mundo que participou, que mandou as perguntas, que esteve aqui com a gente. A gente recebeu aqui vários elogios, eu agradeço de coração. É um tema muito importante para mim, tanto como advogada como pessoa. Eu já passei por situações como essa e vivencio ainda situações assim. Então é muito importante realmente. Eu quero sim fazer alguma diferença nesses casos e espero que os meus colegas que estejam assistindo estejam vendo essas situações de uma forma diferente hoje. Quero agradecer muito a doutora por ter aceitado esse convite, por ter dado tantas dicas importantes. Tenho certeza que as pessoas estão conseguindo enxergar esse assunto com outros olhos. Então eu agradeço a sua participação. Foi muito importante aqui essa live para o meu perfil, tá bom? E Eu para que minha agradeço o atuação vai convite. fazer, com certeza vai fazer muita diferença e vai fazer diferença na vida de todo mundo aqui. Ah, Obrigada, viu, uma doutora? honra.